Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 22, a partir do versículo 1. Nós estamos fazendo aí a exposição do livro de Atos, né, desde o capítulo 1, e nós temos refletido nas últimas 2 semanas no capítulo 21, e nós vimos até o versículo 16, a viagem de Paulo a Jerusalém, né? Ele manifestou o desejo de estar em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, e nós vimos no capítulo 21, do versículo 1 ao 16, essa ida de Paulo até Jerusalém. Ele se encontrou com alguns irmãos, alguns grupos de irmãos, e curiosamente esses irmãos o orientaram a não irem a Jerusalém, porque eles sabiam que Paulo iria sofrer. E é interessante, nós vimos nos primeiros 16 versículos que por 2 vezes a palavra diz que eles foram movidos pelo Espírito Santo. Eles não estavam falando do seu coração, não era somente uma preocupação pessoal, também era, mas eles tinham a convicção do Espírito. Por exemplo, no versículo 4 do capítulo 21, a palavra diz: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Da mesma forma, já em Cesareia, nós vimos há 2 semanas, né, o profeta Ágabo dizendo exatamente a mesma coisa, pegando o cinto de Paulo, né, e dizendo: olha, vão prendê-lo, né, assim como ele se amarrou com o cinto de Paulo, da mesma forma isso vai acontecer. E é interessante, no versículo 11, ele dizer assim: isto diz o Espírito Santo, né? Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. E nós percebemos que o apóstolo Paulo, não ouvindo, né, a palavra dos irmãos, quer dizer, recebendo, mas não cumprindo, no sentido de evitar o sofrimento, isso nos mostra que ele sabia, e nós recordamos no momento do seu chamado, que o Senhor Jesus falou que lhe mostraria o quanto importava sofrer pelo seu nome. Faz parte do Evangelho, né? Tanto é que a palavra para testemunha, lá em Atos 1:8, que nós somos, é martíria, né? Faz parte da nossa vida o sofrimento e até mesmo a morte por causa de Jesus. Então, nos primeiros 16 versículos nós vimos isso, e como Paulo não voltou atrás, diz o versículo 14, como porém não persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Na quarta-feira passada, o nosso irmão Érico falou do versículo 17 ao 26, né? Já o apóstolo Paulo em Jerusalém, sendo aconselhado, né, pela liderança, sobretudo Tiago, que fizesse voto, né, que raspasse a cabeça, que fosse ao templo, para evitar aquele confronto com os judeus, e Paulo, mesmo sendo livre, né, aceita essa condição, por amor ao Evangelho, por amor das pessoas, e até mesmo para poder testemunhar do Evangelho de Cristo. E do versículo 27 até o versículo 40, nós vamos ver exatamente aquilo que havia sido anunciado e profetizado por Ágabo, né? Paulo, de fato, ele é preso, e o que nós vamos encontrar a partir do versículo 1 do capítulo 22 é a sua defesa, né? A sua defesa, que se dá em língua hebraica. Nós vamos ler a partir do verso 1, e ele então vai falar por que ele assumiu essa posição em favor do Evangelho de Jesus, por que esse compromisso com Cristo, de anunciar esse Evangelho poderoso que transformou a sua vida. Então vamos ler capítulo 22, a partir do verso 1. A palavra diz assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel,
segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor, que a sua palavra possa falar ainda mais ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós vemos aqui no capítulo 22, Paulo se defendendo perante a sua prisão, na circunstância da sua prisão, e ele pede então a permissão para falar ao seu povo, e ele se dirige ao seu povo. No verso 1, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Esse momento foi preparado pelo Senhor. Paulo sabia que precisava testemunhar perante o seu povo, os seus amados, Paulo tinha, embora o seu ministério foi direcionado aos gentios, mas Paulo tinha um profundo amor pelo seu povo. Ele diz isso na carta aos Romanos, de uma forma muito direta. Ele desejava, que os seus compatriotas também experimentassem a mesma bênção que ele experimentou em Jesus Cristo. E aqui nesse capítulo ele começa a dar testemunho, falando do que lhe aconteceu. E eu quero pensar nessa noite sobre um encontro transformador. Foi exatamente isso que Saulo experimentou na estrada de Damasco. E eu quero pensar com os irmãos sobre aquilo que mudou na sua vida, na vida de Saulo, a partir deste encontro. Os irmãos vão se lembrar, e ele fala aqui no texto, de que ele foi testemunha da morte de Estevão. E nós começamos a ver, nesse contexto, a soberania de Deus. Estevão, no capítulo de número 7, é apedrejado, diz a palavra de Deus.
Ele dá testemunho, ele narra a história do povo de Israel, começando com Abraão, e ele vai falar exatamente sobre esse momento da revelação de Deus a Abraão, que Deus apareceu a Abraão, e aí vem a formação de toda a nação de Israel até chegar em Jesus. E Estevão, no final do seu testemunho, ele sela o seu testemunho com o seu próprio sangue, ele é apedrejado. E a Bíblia diz que Saulo consentia na sua morte. A Bíblia diz também que naquele dia, no dia em que Estevão estava sendo apedrejado, houve uma grande perseguição, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém tinha recebido uma ordem expressa do Senhor Jesus, em que ele apresentou um mapa da missão da igreja. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas o que aconteceu foi que a igreja permaneceu em Jerusalém. Permaneceu um bom tempo em Jerusalém. Mas a palavra vai dizer que nesse dia, da morte de Estevão, que levantou-se grande perseguição, a igreja é espalhada no capítulo 8, e ela vai justamente para a Judéia, para a Samaria, e vai aos confins da terra, vai anunciar o Evangelho. O que mais me chama a atenção é que na continuação dessa história, chegando lá no capítulo 11, a Bíblia diz que um grupo, parte daquele grupo que se espalhou, chegou a Antioquia. No capítulo 13 do livro de Atos, nós vamos ver que na constituição da liderança, na composição da liderança da igreja de Antioquia, estava Barnabé e Saulo. Então, irmãos, nós estamos olhando para esse livro e enxergando a soberania de Deus. Deus agiu através da morte de Estevão, através do sofrimento de Estevão. Ele é soberano sobre a história. O homem que estava testemunhando da morte de Estevão passou a ser um líder da igreja em Antioquia, fazendo parte da equipe ministerial e depois sendo enviado por esta igreja, em Atos capítulo 13, para a fundação de outras igrejas que nós encontramos no Novo Testamento. Isso nos mostra a soberania de Deus. Isso nos mostra a obra de Deus em toda a terra, através dos eventos, por meio dos eventos, usando as circunstâncias, para glorificar o seu nome, para fazer com que o seu evangelho se expanda em toda a terra. Estava ouvindo essa semana um testemunho do pastor Ronaldo Lidório, dizendo que nesse tempo de pandemia, de restrição, nas pessoas em todo o mundo, no Oriente Médio, em determinado país, um missionário que demoraria anos e anos para poder comunicar o evangelho para uma pessoa, tem transmitido o evangelho para centenas de pessoas através da internet, através das ferramentas que estão disponíveis hoje. Irmãos, Deus é Senhor da história. A história está nas mãos de Deus. E nós precisamos confiar nele. Ele sabe o que está fazendo. Tudo caminha para a consumação daquilo que ele já planejou antes da fundação do mundo. Isso faz o nosso coração descansar nele. Nós olhamos esse movimento e o testemunho de Paulo aqui no capítulo 22. Esse homem ele intentava no seu coração fazer o mal à igreja de Jesus, os discípulos de Jesus. Ele diz, ele perseguia os que eram do caminho, versículo 4, perseguia este caminho com C maiúsculo. Uma das maneiras com que os discípulos de Jesus eram chamados, eram os do caminho, Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu persegui este caminho. No versículo 5, ele diz, são testemunhas o sumo sacerdote, os anciãos, eu recebi cartas para os irmãos, eu ia para Damasco. Ele queria prejudicar a obra do Senhor. E ele se encontra com o Senhor da igreja, que lhe faz a pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo homens, mulheres que serviam a Cristo. E ele aprendeu aqui que Jesus tem uma aliança com essa gente.
homens e mulheres que Ele comprou com o seu sangue. Ele estabeleceu uma aliança com essas pessoas, conosco, pela sua graça. Nós estamos debaixo desse cuidado, dessa aliança de Deus. A nossa vida não está à mercê das circunstâncias, há um soberano sobre a igreja. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que a nossa vida agora está guardada em Cristo, juntamente com Cristo em Deus, escondida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem então vai a Damasco para se encontrar com Deus. O que mudou na vida de Saulo a partir desse encontro? Eu quero pensar com os irmãos em 3 realidades que mudaram na sua vida. A primeira delas, nós percebemos que ele era um homem decidido a conduzir a sua vida conforme as convicções que ele tinha na sua formação. Mas agora, o homem que tinha respostas, ele passa a fazer perguntas. A partir do momento que ele cai por terra, ele agora passa a fazer perguntas. O homem, movido por suas convicções, passou agora a fazer perguntas. Percebam, amados, há pelo menos duas perguntas que ele faz nesse contexto do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero destacá-las aqui nesse texto. No versículo 7, a palavra diz: então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vê brilhar uma grande luz, diz o verso 6, ele cai por terra. No versículo 8 diz assim: perguntei. Percebam, amados, isso é característica de gente que nasceu de novo. Isso é uma marca de pessoas que são transformadas por Deus. Elas agora dependem de Deus. Elas querem aprender com Deus, elas fazem perguntas àquele que é dono de todo conhecimento. Aquilo que nós sabíamos, e Paulo vai dizer isso aos Filipenses e em outros momentos, que toda a sua bagagem foi considerada refúgio pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E ele então pergunta, a primeira pergunta que ele faz no verso 8, quem és tu, Senhor? Quem nasceu de novo reconhece o senhorio de Jesus. Quem nasceu de novo deixa de ser o dono da sua vida e agora passa a fazer perguntas, e agora passa a se humilhar diante de Deus e a reconhecer que Ele é a única pessoa capaz de conduzir a nossa vida. Quem és tu, Senhor? Essa é a nossa maior necessidade da vida, de reconhecermos que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor porque Ele é Deus, Deus Filho. Ele é Senhor porque Ele venceu a morte. Ele é Senhor porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe, amados, nesse contexto, o Senhor, o Quírios, era o imperador romano. Por isso que os cristãos sabiam que eles poderiam selar o seu testemunho com a morte, porque eles estavam rompendo com a cultura estabelecida, com aquilo que era imposto, e agora eles estão dizendo: há um novo Quírios na minha vida, há um novo soberano. Ele não é César, ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem és tu, Senhor? Só poderia ser um Senhor para fazer o que fez na sua vida. Um homem decidido, um homem ousado. Ele mesmo diz na sua carta a Timóteo, quando ele vai falar da graça de Deus que transbordou na sua vida, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, que me considerou fiel para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Ele era insolente, arrogante, ousado. E agora ele cai por terra e diz assim: quem és tu, Senhor? Aleluia. Há um Senhor na minha vida, há um Senhor na sua vida, há um Senhor na vida da igreja, que governa sobre todas as coisas, que tem a sua igreja na palma das suas mãos, que anda no meio da igreja, que conhece o seu povo, conhece os que lhe pertencem.
Louvado seja Deus. Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que ele declara que as pessoas que estavam com ele não entenderam o sentido daquelas palavras. Verso de número 9, os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Graças a Deus porque um dia nós ouvimos essa voz de Jesus, que é irresistível. Você pode resistir à voz do pregador, mas você não consegue resistir à voz de Jesus. Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Graças a Deus por isso. Nós um dia percebemos e entendemos o sentido da voz que nos chamou para pertencermos a Ele. Nós fomos chamados para pertencermos a Cristo, amados irmãos. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1. Logo nos primeiros versículos, ele diz que nós fomos chamados para sermos de Jesus, para pertencermos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 1 diz que Jesus foi designado, verso 4, Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Perceba o verso 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o chamado mais glorioso que eu e você poderíamos ouvir um dia, amados irmãos. Chamados para serdes de Jesus Cristo. Chamados para pertencermos a Ele, a partir da sua obra poderosa, transformadora. O homem que tinha respostas passa a fazer perguntas. Isso é sinal de transformação. E ele faz uma segunda pergunta, no versículo de número 10. A primeira pergunta: quem és tu, Senhor? No verso 8. E no versículo 10, então perguntei. Vejam, irmãos, ele vai determinado a Damasco, ele tem carta de autorização, ele faz tudo com planejamento prévio, ele faz tudo com intencionalidade, aí ele cai por terra e passa a fazer perguntas. Essa vulnerabilidade da nossa vida nas mãos de Deus é obra do Espírito, porque nós gostamos do controle das coisas. Nós gostamos de planejar as coisas nos mínimos detalhes. Mas quando o Evangelho de Jesus chega, quando a voz de Jesus chega, querido, você passa a fazer perguntas. E a segunda pergunta, no versículo 10, então perguntei: que farei, Senhor? Senhor, já não sei de mais nada. Aleluia! Esse é o ponto que Deus quer levar a mim e a sua vida. Quando você diz: Senhor, agora é contigo. O Senhor é o Senhor da minha vida. A luz brilhou, eu ouvi a tua voz. Agora eu faço o que da minha vida? Que farei, Senhor? As cartas que eu trouxe não servem de mais nada. O plano que eu tinha caiu por terra. A pandemia acabou com ele. Os sonhos que eu tinha morreram, e graças a Deus porque morreram. Eram sonhos do meu coração, e o meu coração é perversamente enganoso, corrupto. E aí, que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco. Vejam, irmãos, nós vamos agora para a segunda marca, ou a segunda realidade que mudou na vida de Saulo. Primeira, o homem com respostas passa a fazer perguntas. É vulnerável agora nas mãos de Deus. Segundo lugar, ele enxerga a necessidade de uma vida de comunhão no corpo de Cristo. Essa necessidade logo se manifesta. E nós percebemos isso aqui no versículo de número 10,
quando o Senhor lhe diz, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. A revelação da vontade de Deus foi revelada a ele no ambiente de comunhão. Aleluia! Essas duas realidades, elas caminham juntas. O nosso novo nascimento e o nosso ingresso no corpo de Cristo. A nossa integração na família de Deus. Deus não nos chamou para uma carreira solo, querido. Deus não nos chamou para o isolamento. A conversão ela é pessoal, a experiência de transformação, de regeneração ela é pessoal, mas a vivência da fé é comunitária. Então esse homem que foi para Damasco para matar os irmãos, agora ele depende dos irmãos. Ele vai receber a oração de Ananias. Ele vai receber a revelação de Deus através de Ananias. E ele vai começar a viver em comunhão com o corpo de Cristo. Eu sempre digo isso, amados irmãos, que é um privilégio para nós. Temos sido salvos por Jesus e fazemos parte da família de Deus. Saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Saber que há homens e mulheres de Deus, irmãos queridos, uns mais novos na fé, outros muito mais experientes que nós, mas que fazemos parte do mesmo corpo, caminhamos em comunhão, somos membros uns dos outros, como diz Paulo aos Romanos. Louvado seja Deus. A necessidade de uma vida de comunhão logo se manifestou na vida de Saulo. Ananias foi orar por ele. Verso 12, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Se você ler lá no capítulo 9, o Senhor Jesus envia Ananias, diz a ele onde Saulo estava, o que ele estava fazendo, diz assim, ele está orando. É um Deus soberano, amados, que sabe até quando você está orando. Quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com o teu pai, aquilo que você fala em secreto, ele ouve. Ele conhece a tua vida, ele sabe das suas necessidades. Descansa nele, confia nele. Não fique intimidado com esse tempo, porque ele continua sendo soberano. Nada acontece fora do tempo de Deus. Imagine, amados irmãos, uma situação como essa, sem a tecnologia que temos hoje. A gente ia ficar sem se comunicar, a gente ia ter muito mais dificuldade. Deus age no tempo certo. Deus prepara as ferramentas certas para cada época da história. E nós celebramos essa soberania de Deus nas nossas vidas, na vida da sua igreja. E nós estamos lendo um texto que nos fala sobre isso. Alguém que intentou mal contra a igreja foi transformado pelo poder de Jesus, porque Jesus é o Senhor da igreja. Quem governa a igreja não é Saulo, não é o sumo sacerdote que dá carta de autorização para perseguir os cristãos. Não vai acontecer se Jesus não permitir, porque Ele é o Senhor. Quem és tu, Senhor? Que farei, Senhor? E ele então experimenta também essa vida de comunhão. A vida cristã é uma experiência comunitária. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs em Cristo. Louvo a Deus pela minha família, porque também há cristãos na minha família. Louvo a Deus pela família em Jesus. Coisa maravilhosa. Podermos pertencer ao Senhor. Oramos por aqueles familiares nossos e amigos que ainda não experimentaram essa bênção, para que experimentem também. Para que possam desfrutar da segurança que há em Jesus, de ter a vida nas mãos de Deus, de poder nos sentirmos assim vulneráveis como Saulo. Agora que farei, Senhor? E Ele tem a melhor direção para a sua vida. Ele tem a melhor direção para a minha vida. Ele diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira realidade que mudou na vida de Saulo é que uma nova identidade foi estabelecida. É impossível nós termos um encontro com Jesus e permanecermos a mesma pessoa. Ele muda a nossa identidade e nós passamos a viver agora a partir do relacionamento com Ele.
Percebam, a palavra diz no versículo 14, então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. É uma questão de nova identidade, terás de ser sua testemunha. Você não vai ser mais o seu perseguidor, o perseguidor do seu povo, você agora vai ser sua testemunha. A partir do quê? A partir do encontro, a partir da escolha. Ele diz, ele te escolheu para você o conhecer, conhecer a sua vontade, ouvir a sua voz. Veres o justo, uma experiência real de transformação, a experiência que marca a nossa vida, queridos. A minha oração é que você que nos ouve nessa noite possa experimentar essa transformação. Que a sua vida seja mudada e que esse seja uma nova referência. O encontro com Jesus seja a nova referência da sua vida. Vai passar um ano, vão se passar 2, 5, 10, 30, 50. E você sempre vai se lembrar desse encontro, porque esse encontro mudou a sua vida completamente. A gente se lembra de Jacó, finalzinho da sua vida. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 48, ele está se reunindo com o seu filho José, ele sabe que a sua vida terrena está se findando, ele está com 147 anos nesse texto, ele chegou no Egito, ele viveu mais 17 anos, ele chegou no Egito com 130 anos, diz Gênesis 47, versículo 28, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147. Chegou no Egito com 130, Deus permitiu que ele ficasse mais 17 no Egito, convivendo com José. Aí ele se reúne com José, ele está enfermo, diz o capítulo 48, e a palavra diz, passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Agora veja o que Jacó diz primeiro a José. Disse Jacó a José, perceba, ele está com 147 anos. Possivelmente a última conversa com José, já nas últimas. E quando a primeira palavra que ele diz, não foi, olha meu filho, eu estou indo embora, mas vou deixar uma grande herança para você. Conquistei muito gado, embora o meu sogro Labão tenha tentado me prejudicar muitas vezes, mas eu conquistei muitas coisas, vou deixar um grande patrimônio para você. A primeira coisa que ele fala não tem a ver com recurso, não tem a ver com bens, mas tem a ver com o encontro com Deus, com a sua experiência. A primeira coisa que ele diz, verso 3, disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E aí a partir daí ele vai falar das promessas de Deus. O Deus Todo-Poderoso me apareceu. Quando ele saía da casa do seu pai, quando ele fugia de Esaú, sem entender muito bem ainda aquilo que estava lhe acontecendo, mas ele entendeu que Deus estava guiando a sua vida. Ele está cansado, ele se deita, faz de uma pedra o seu travesseiro, ele tem um sonho à noite. Ele vê uma escada, anjos subindo e descendo, essa escada reaparece em João capítulo 1, Jesus, essa escada que nos liga até o Pai. Ele diz, o Deus Todo-Poderoso me apareceu. Isso aqui, querido, já havia se passado quase 70 anos do momento que Deus apareceu, mas aquilo marcou a sua vida.
É impossível ser a mesma pessoa depois desse encontro transformador, porque é uma obra que Deus opera dentro de nós pelo poder do seu Espírito. E a realidade mais importante da minha e da sua vida é a obra de Jesus em nós. Conversava com um amigo hoje, ele dizia assim: por que será que tantas pessoas que às vezes frequentam a igreja não falam do céu, não falam da salvação? Ele falou assim: porque talvez não estejam indo para lá. Porque quem nasceu de novo vai falar de Jesus. Quem recebeu essa bênção vai querer compartilhar, meu querido. Nós vamos viver a eternidade com Deus em Cristo Jesus. Não tem como guardar essa verdade para você, meu irmão. Essa verdade não pode parar em você, querido. Abra a sua boca e glorifica o Senhor que te salvou. Jacó está com 147 anos, vai conversar com seu filho, quase que pela última vez. Ele diz: meu filho, o Deus Todo-Poderoso me apareceu, aleluia. Ele é quem muda a nossa vida. Eu era um enganador, mentiroso. No capítulo 32, ele tem aquele outro encontro lá em Peniel, ele diz: vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Você vai ler aqui no livro de Atos várias vezes Saulo, o apóstolo Paulo, repetindo esse testemunho, várias e várias vezes. Por quê? Porque foi um encontro transformador. Você já experimentou esse encontro? Você já teve esse encontro transformador na sua vida? Que não é produzido pela religião, mas é obra do Espírito Santo, que faz de você uma nova vida. Você que tem respostas para tudo, tem solução para tudo na sua vida, você agora passa a fazer perguntas. Quem és tu, Senhor? Que farei, Senhor? Guia a minha vida. Dirige os meus passos. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, terá direção. Aleluia. Se você nasceu de novo, você tem necessidade de comunhão com seus irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo, né, de separação, de não podermos estar juntos com toda a comunidade. Isso tem nos custado muito, querido. Porque nós entendemos o valor da comunhão. Como é precioso poder viver em comunhão com os irmãos. E Saulo aprendeu isso logo no início da sua caminhada. O encontro transformador, nasceu de novo, é inserido no corpo de Cristo, é batizado no Espírito, inserido no corpo, membros dos outros. Agora Ananias vai orar por você, agora Barnabé vai te discipular, agora você vai ter cooperadores. Deus vai colocar na sua vida Priscila, Áquila e outros mais, Silas. Você não vai seguir uma carreira solo, você faz parte de um corpo. Jesus é o cabeça desse corpo. E nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E uma nova identidade se estabelece. Ele agora foi chamado para anunciar, para ser testemunha do Evangelho de Jesus. No versículo de número 20 e 21, ele diz: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Nós fomos enviados. Se você foi transformado, se você teve esse encontro com Jesus, você também foi enviado. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando ele falou a palavra gentio, o texto diz que só o ouviram até aqui, né? Semana que vem, daqui para frente, né, irmão Hélio? A palavra diz no verso 22, ouviram até essa palavra, porque essa palavra aqui é quase que um palavrão para o judeu, né? Até o momento que ele disse que ele foi enviado aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor por esse encontro transformador. Eu quero orar por você que está conosco nessa hora, que talvez ainda não experimentou esse encontro, ainda não teve esse encontro com o Senhor. A única coisa que eu posso fazer por você é orar por você,
para que o Espírito Santo opere na sua vida. Esse encontro não é produzido por uma emoção, por um apelo emocional, mas é obra do Espírito. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode lavar você, o lavar regenerador e transformador do Espírito, que nós lemos lá em Tito capítulo 3. Só o Senhor pode fazer isso. Mas como igreja nós podemos orar por você. E a nossa oração nessa noite é que você se renda ao amor de Jesus, que você confie nele, o reconheça como o único, suficiente e eterno Salvador da sua vida. Aquele que pode te dar segurança em todo o tempo. Como é bom saber que nós enfrentamos momentos difíceis como esse, na certeza de que a nossa vida está nas mãos de Jesus, nas mãos daquele que é todo-poderoso, que governa a história, que conduz a história para a consumação que Ele mesmo já estabeleceu. E nós descansamos nele. À medida que caminhamos, testemunhamos, o servimos, sabemos que Ele cumprirá tudo aquilo que Ele planejou e preparou para a sua igreja. Vamos orar nesse momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, abre o seu coração, diga: Senhor Jesus, eu me rendo ao teu amor, eu creio na tua obra, eu reconheço o teu sacrifício em meu lugar. A Escritura diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Senhor é esse? É Cristo, o único. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Porque Ele passou por essa terra e nunca pecou, diz a Bíblia. Foi tentado à nossa semelhança. Ele é o Filho de Deus perfeito. É o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode fazer isso. Entrega a tua vida a Ele nessa hora. Diga: Senhor Jesus, eu me rendo ao teu amor. Eu me entrego ao Senhor. Eu reconheço que sou pecador e reconheço que Tu és o meu Salvador. Eis-me aqui, toma a minha vida nas Tuas mãos. Que Deus possa completar essa boa obra na sua vida. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso, de podermos abrir a Tua palavra, Senhor, de podermos anunciar o Teu Evangelho que transforma. Obrigado por essa passagem bíblica, onde lemos o relato da conversão de Saulo de Tarso. Às vezes, ó Pai, nós evangelizamos e conversamos com pessoas que se mostram tão duras, endurecidas ao Evangelho. Mas quando nós olhamos para essa experiência de um homem tão duro como esse, que foi quebrado pelo poder da Tua graça, foi vencido pela Tua graça, nós cremos, Senhor, que Tu podes fazer isso com quem o Senhor quiser. Tu és maravilhoso. Um dia o Senhor veio até nós e ouvimos a Tua voz, como Ele mesmo disse aqui no texto. Obrigado por essa doce voz inconfundível, Senhor, nos dizendo que Tu és o único caminho, o único Salvador, a única porta que nos conduz à eternidade. Nós sabemos que isso custou um preço para o Senhor, a Sua vida. O Senhor morreu em nosso lugar. Mas a Tua palavra diz que ao terceiro dia o Senhor venceu a morte, triunfou sobre a morte, e nós somos agora testemunhas da ressurreição. Nós vivemos na história, na perspectiva da eternidade com o Senhor. Nós não cremos que tudo termina aqui, nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Obrigado por essa convicção, Senhor, que vem da Tua palavra. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.